Justiça Legal de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre como funciona um tribunal do júri. No quadro Entrevista, recebemos a juíza federal Adriane Alves, que fala sobre a discriminação racial contra a afrodescendente e o impacto que isso tem contra a democracia no Brasil. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre empreendedores que criaram negócios para fortalecer a comunidade onde moram. E a partir de agora você vai ver a cobertura do evento de instalação da vara do Tribunal do Júri em Joinville, no norte do estado. A vara do Tribunal do Júri será responsável pelo trâmite e julgamento dos processos que apuram crimes dolosos contra a vida. Ela inicia suas atividades com 288 processos. Autoridades do município, juízes da comarca de Joinville, estiveram na solenidade de instalação da nova unidade. A maior cidade do estado, o principal polo econômico de Santa Catarina. Mas Joinville também detém um dos principais índices de criminalidade com morte. A chegada desta vara no Tribunal do Júri, aqui na comarca de Joinville, pretende dar agilidade aos processos criminais. Joinville foi uma cidade que foi alarmada durante um tempo por um grande número de homicídios. Esses homicídios resultaram em mais de 600 inquéritos que precisam ser julgados. E agora, com a criação da vara com competência exclusiva, eu tenho certeza que o Judiciário vai botar em dia, vai quitar esse débito, dando celeridade, condenando aqueles que precisam ser condenados e absolvendo os que precisam ser absolvidos. É um passo muito importante do Tribunal de Justiça, que está enfrentando o problema da violência urbana, da criminalidade organizada, e o Ministério Público segue da mesma forma. Hoje também nós estamos instalando 2 promotorias de justiça que atuarão nessa vara criminal. A vara do Tribunal do Júri surge como resposta ao crescimento do crime em toda a região norte do estado. Agora, com uma vara específica, composta por um magistrado, 2 promotores, 6 servidores e 3 estagiários, a expectativa é que a resposta da Justiça seja mais rápida contra a violência. A melhoria da estrutura judiciária para lidar com essas questões, sem dúvida, é um grande ativo para a sociedade e para os cidadãos joinvilenses. O que se espera é que o tratamento exclusivo dos crimes mais graves trará mais eficiência e celeridade. Nós teremos excluídos da competência da vara que lidava do júri mais de 1.500 a 2.000 processos que necessitavam também da atenção do juiz todos os dias, com audiências, com julgamentos. Então agora um juiz que vai lidar exclusivamente com estes processos terá uma celeridade, uma eficácia muito maior. O prefeito de Joinville, Udo Deller, dá as boas-vindas à nova unidade do Judiciário, comentando a hora importante desta instalação. É um anseio antigo da comunidade que agora acontece nesse momento em que temos aí um bom desempenho dos órgãos de segurança, mas por outro lado, esse acompanhamento mais denso do Poder Judiciário seguramente fará com que um avanço importante passará a acontecer daqui para frente. Então temos muito a festejar e agradecer com a vinda dessa nossa vara do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, instituído no Brasil desde 1822, previsto na Constituição Federal, é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida. Mas você sabe como funciona esse tribunal? Quem participa e como é realizado o julgamento? Acompanhe na reportagem a seguir. Júri é o tribunal em que cidadãos previamente alistados, sob juramento e em sã consciência, decidem sobre a culpa ou não do acusado. Nesse tipo de julgamento, o grupo de indivíduos serve como juízes, que no final da sessão dão o veredito, culpado ou inocente. No júri, a função do jurado é, após a apreciação, após os debates, após ser apresentado a ele o processo, de tomar a decisão, né? O jurado ele vota de acordo com a sua convicção pessoal, com a sua própria consciência. Então ele se transforma então, no júri, no verdadeiro julgador da causa. A função do magistrado nesses processos, durante a sessão de julgamento, é a de mediar os debates entre acusação e defesa, de coordenar os trabalhos e de ter a segurança de que vão ser observados todos os requisitos legais para que possam os jurados, no final da sessão, ao término, proferir a sua decisão. Os jurados desse tribunal são compostos por 25 pessoas, maiores de 21 anos, alfabetizadas e sem antecedentes criminais.
No dia do julgamento, todos devem comparecer à sala do júri, onde é realizado o sorteio para ver quem permanece e quem é dispensado. Apenas 7 deles participam da sessão, formando o conselho de sentença. É muita responsabilidade, muita responsabilidade, porque você está condenando, pode estar condenando um inocente ou absolvendo um culpado. Então você tem que ter muita responsabilidade, muita atenção, muito cuidado. Após a formação do júri, as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa são ouvidas. Logo depois é a vez do réu se manifestar durante o julgamento. Depois de um breve intervalo, chega o momento do promotor público fazer a sustentação oral da acusação por até 1h30. E, na sequência, o advogado de defesa tem o mesmo tempo concedido para realizar suas argumentações diante dos jurados. Segundo a Constituição Federal de 1988, são competências do Tribunal do Júri crimes dolosos contra a vida, como homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. O fato dos processos desse tipo de crime envolver o direito à vida, que é o nosso direito fundamental mais precioso, né, mais caro na nossa legislação, faz com que seja mais adequado que a própria sociedade faça o julgamento. Integram ainda um tribunal do júri os serventuários da Justiça e a Polícia Militar, responsável pela segurança no local. Para muitos operadores do direito, o tribunal do júri é fundamental para a democracia, uma vez que o cidadão tem a oportunidade de participar efetivamente da justiça. O tribunal do júri é fruto da própria democracia. É o único momento em que há participação popular na justiça. Representantes do povo são chamados para decidir em nome desse próprio povo. Sempre que ocorre alguma coisa que fere a sociedade, alguma coisa que fere todos os cidadãos brasileiros, é preciso que haja participação popular para definir se aquela punição ela corresponde à realidade dos fatos. E tendo a presença do júri, esse voto ele é importantíssimo para caracterizar que a justiça está sendo feita num contexto geral. Estimular a inovação e geração de negócios, ampliando as oportunidades de trabalho e renda dentro da comunidade que moram. No quadro Isso é Legal dessa semana, vamos mostrar como empreendedores de Florianópolis decidiram abrir uma empresa e apostar no futuro. Na busca pela superação da crise que o país atravessa, a inovação pode vir das comunidades. É nisso que apostam 63% dos empreendedores que desejam abrir seu negócio. Eles têm em média 43 anos de idade, a renda familiar mensal gira em torno de R$4.000 e o que eles buscam? Uma renda extra que ajude a pagar as contas e independência financeira. Este é o perfil do novo microempreendedor brasileiro. A ideia de montar a Pizza da Quebrada, ela surgiu primeiro como uma reunião descontraída, um almoço em família, né? Então pensamos, dentro da nossa conversa, no cenário atual que a gente tem de desemprego, falta de oportunidades, né? Então tivemos a ideia de criarmos o nosso próprio emprego, já que a gente não tem condição de encontrar isso descendo o morro. Já fazia um tempo que eu queria um espaço, né? Antigamente eu fazia por minha conta, na minha casa, ia a domicílio na casa do cliente, mas fica meio ruim. E então eu conheci o barbeiro, o Anderson, e a gente arrumou uma sala aqui, bem tranquila. Não estava como está agora, a gente está arrumando, né? E já arrumou bastante coisa, então a gente pegou e alugou junto. O planejamento do negócio, a primeira coisa foi pensar o que a gente pode oferecer para a nossa comunidade aqui, né? Tendo em vista de que moram muitas pessoas aqui dentro e não tem opção de lazer ou de usufruir de certos espaços em família, com a tua namorada, com os teus filhos, sair, comer, fazer um lanche legal. Então, inicialmente, nós pensamos algo aqui para as pessoas da nossa comunidade. Primeiro, a estratégia de divulgação ela é o boca a boca, né? Panfletagem, comunicação com a galera, com o pessoal da rua, até mesmo subir em horário de pico no busão, parar a galera dentro do ônibus e ir informando. Depois disso, a gente tem também a questão das redes sociais, né? Facebook, Instagram.
onde a galera pode estar vendo, acompanhando o que a gente desenvolve aí dentro da Pizza da Quebrada e também se comunicar e fazer pedido. Pedido pelo WhatsApp também? Pelo WhatsApp também, com certeza. O WhatsApp também é o que salva demais. Um estudo recente apresentado no Fórum Brasileiro de Empreendedorismo mostrou que outros objetivos importantes para estes jovens empreendedores são propiciar o acesso de produtos e serviços à sua comunidade e gerar impacto e inclusão social. É a grande felicidade que nós temos, né? De ver que as pessoas acolheram, abraçaram nossa ideia e valorizam, né? Então, quando a gente vem subir do morro e vem um molequinho e fala lá, negão da Pizza da Quebrada, passa, você vê o brilho no olhar da criança, que é uma coisa legal que nós não nos tornamos referência só por coisas negativas, né? É uma coisa muito importante, porque a gente está trazendo para a comunidade o nosso trabalho, porque hoje em dia quem olha a comunidade acha que só tem pessoas que não fazem nada, é muito tráfico, muita violência, mas a gente está quebrando isso, né? Então a gente está trazendo um produto bom de qualidade para mostrar que na comunidade também tem esperança, né, de um futuro melhor. A gente está trazendo trabalho também até para os nossos vizinhos. Antigamente não tinha nada, hoje em dia já tem mercado, estúdio, barbearia, tem brechó, tem o pessoal da pizza, então é bem legal, né? É a comunidade crescendo. Além de promover e fortalecer o empreendedorismo através dos pequenos negócios, eles provam que santo de casa pode sim fazer milagre e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da comunidade. E o futuro? O futuro? A gente tem a perspectiva de crescimento gradual, né? Se hoje vendemos quantidade X, a gente quer daqui a um mês, num futuro de curto prazo, tá duplicando, multiplicando, e a gente pensa em crescer sem dúvidas e expandir o negócio. Eu espero só crescer, né? Cada vez ter um espaço melhor, melhorar meu trabalho, evoluir e cada vez deixar meus clientes mais satisfeitos, né? E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza federal Adriana Alves, que fala sobre a discriminação racial contra afrodescendente e o impacto que isso tem contra a democracia no Brasil. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com a juíza federal Adriana Alves Cruz. E o nosso assunto será a discriminação racial. Tudo bem, doutora? É um prazer nos receber. Obrigada. Bem, vamos tratar de um assunto que lhe traz para a palestra aqui em Santa Catarina, na Academia Judicial, no curso de formação da magistratura. A senhora traz a questão racial como tema. Como é que a senhora encara este assunto desta forma, né, com esta abordagem? Eu penso que a questão da discriminação racial, ela é estruturante na sociedade brasileira, né? O Brasil é um país racista, é um país cujo marcador raça determina as relações sociais, as relações de convivência, mas nós temos uma dificuldade muito grande em encarar esse problema, em encarar essa realidade. E você só consegue enfrentar e resolver um problema quando você reconhece que ele existe. Então, eu acho que nós não conseguimos avançar, nós temos muita dificuldade em avançar nessa pauta, porque nós não conseguimos sair do lugar do diagnóstico. Nós ainda estamos no campo da disputa de se colocar em alguns setores da sociedade que este é um problema e é um problema que precisa ser enfrentado adequadamente. Então, aparentemente, lógico que nós já avançamos bastante, e o reconhecimento de que a discriminação racial é um problema que precisa ser enfrentado, ele já está bastante, digamos assim, impregnado em vários setores da sociedade, mas nós temos ainda espaços na sociedade, espaços importantes, em que isso não é reconhecido como algo efetivamente problemático e que mereça um tratamento e um enfrentamento adequado, né? E isso é muito problemático se nós queremos avançar,
porque a gente fica ali patinando ainda nessa fase de diagnóstico, né? A composição atual, composição racial atual do judiciário é adequada? Eu não sei se adequado ou inadequado seria um termo mais apropriado para se utilizar, mas eu acho que a reflexão que a gente deve fazer deve partir dos números que nós temos. Mais de 50% da população brasileira é declarada preta e parda. O judiciário brasileiro é autodeclarado branco em mais de 80% da sua composição. Então, esses números já nos devem trazer algum tipo de reflexão. Então, em termos de composição, hoje nós temos em torno de 15% de juízes, de magistrados, de todos os estratos, de todas as especialidades declarados pretos e pardos, né? 1,4, salvo engano, que se declara efetivamente preto. E isso, obviamente, ele não reflete, né, a composição e a diversidade da sociedade brasileira. Na composição de gênero, a gente também vai ver essa mesma disparidade, né? Então, há uma composição, uma predominância masculina na composição do judiciário, em contraposição ao que se vê na composição da sociedade. Então, e aqui eu vou parafrasear o professor Silvio de Almeida, que ele menciona, olha, a gente pode pensar algumas possibilidades, né, para essa realidade. Ou a gente vai reconhecer que essas pessoas não querem estar nesses espaços, né, mulheres, negros, indígenas não querem estar nesses espaços, o que é uma hipótese delirante. Essas pessoas são menos aptas para exercer essas funções. E aí a gente tem que reconhecer que se quem advoga essa causa é racista ou é misógino, ou nós temos uma estrutura social que sistematicamente cria dificuldades específicas para que esses grupos, né, consigam acessar esses espaços, né? E aí, né, essas dificuldades vão ser de naturezas várias, né? As soluções não são simples para os problemas, obviamente, que se encontram, mas eu acho que essa é a solução, digamos, é a justificativa. Eu realmente acho que a análise que o professor faz é perfeita, né? Eu acho que nós precisamos nos debruçar, então, sobre quais são essas causas estruturais que nos levam a esse estado de coisas. Que impacto tem este problema na democracia que o Brasil tem hoje? Eu acho que é um impacto devastador, né? Porque se eu tenho uma sociedade, se o pressuposto democrático é de participação, de possibilidade e igualdade de condições, e eu tenho uma sociedade que é estruturada para que sistematicamente determinado grupo de pessoas seja tratado como cidadãos de segunda categoria, nós temos um problema democrático muito sério, né? Se eu tenho instituições que não são permeáveis a que todos os grupos consigam acessá-las em igualdade de condições, eu acho que nós temos um problema de legitimidade democrática desses espaços também muito sério, né? A nossa sociedade ela foi estruturada e ela nasceu a partir de da sociedade escravista. A gente não precisa aqui, né, remontar aqui a história, que é conhecida por todos, né? Isso marca a nossa trajetória. Nós encontramos, eu acho que esse traço escravocrata da nossa sociedade, ele está presente no nosso dia a dia, basta que a gente tenha olhos de ver, né? Talvez não seja o termo técnico adequado para os historiadores, estou falando aqui de uma forma leiga, mas eu acho que essa herança escravocrata ela está presente, né, na nossa realidade, e isso é extremamente deletério, né, para uma sociedade que se pretende democrática, justa, igualitária, e isso quem está dizendo, não sou eu quem diz isso, é a nossa Constituição, né? Aquilo que nós nos propomos foi o pacto que nós firmamos como sociedade, de construir uma sociedade com um determinado desenho, né? E me parece que nós não estamos trabalhando
ou nós não estamos conseguindo implementar essa proposta. Doutora, o professor Darcy Ribeiro sempre parecia simplificar o assunto, dizendo que a questão racial também é um problema de educação no Brasil. Parece simples, mas é muito complexo, né, o tema. A educação. Não lhe parece que aí também está unificando todos os problemas de brancos, negros, pardos, a falta de educação do país? Sim, mas a educação, primeiro que muitas vezes quando se fala em educação, primeiro que nós nos centramos na questão da educação formal. E eu acho que quando nós falamos em educação, eu acho que a gente precisa pensar na nossa formação, né? Nós precisamos nos educar. Nós precisamos nos educar para ter a possibilidade de enxergar e ler a realidade que nos cerca, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma pesquisadora, vou pedir perdão porque agora me escapou o nome dela, uma pesquisadora da Universidade de Brasília, que fez uma pesquisa recente sobre escritores brasileiros, né, publicados, e ela traz os números, né, de quem publica no Brasil e sobre o que se publica em termos de romances, né? Então, ela vem trazendo aí que você tem aí uma concentração muito grande de autores no eixo Rio e São Paulo, autores homens e brancos sendo publicados, falando sobre personagens em que os protagonistas, na sua maioria, são homens brancos, em que mulheres negras são minimamente publicadas, uma dificuldade imensa de conseguir espaço nas prateleiras das livrarias. Então, quando a gente fala de educação, quais são as histórias que nós estamos contando, quais são as histórias que nós estamos lendo? Uma dificuldade imensa de implementação da Lei 10.639, que determina o ensino, né, também da história, da importância da contribuição da população negra para a formação do Estado brasileiro, da cultura negra. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar sobre quais são as histórias que nós estamos buscando e acessando, né? E quais são as histórias que estão nos sendo contadas, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão também profunda que todos nós precisamos fazer, e nós que temos o privilégio, né, do conhecimento, da educação formal, de ocupar espaços, de fazer, de saber, de poder, a nossa responsabilidade ela é aumentada dentro desse cenário. Doutora, também lá no seu tratado, na dissertação, a senhora, sobre as questões raciais, a senhora traz a figura da indignação produtiva. E a gente logo lembra do ócio criativo, né, do Domênico de Masi. Esta questão, essa luta, esse movimento, ele trata com indignação deste tema, né, essa luta, né? O que é exatamente essa indignação produtiva que a senhora fala? A questão da discriminação racial, e aqui eu gostaria também de fazer uma nota, nós estamos falando de discriminação racial, mas qualquer forma de discriminação, ela traz para o sujeito, né, ela é abjeta no mesmo nível, né? É porque nós aqui estamos especificamente falando de discriminação racial, mas de forma alguma eu quero colocar a discriminação racial num plano diverso, por exemplo, em termos daquilo que é insidioso para a construção da subjetividade do indivíduo, como, por exemplo, a discriminação de gênero, como a discriminação contra a população LGBT, que é gravíssima no Brasil e que também gera mortes, e os nossos índices de violência contra essa população são absurdos. Então, mas fechando esse parêntese, eu acho que a indignação produtiva, na minha perspectiva, ela está muito relacionada exatamente ao quanto a discriminação ela nos afeta como indivíduos. Então, aquilo pode simplesmente aniquilar o indivíduo. Essa que é a realidade. Porque desde muito tenridade, né, esse marcador raça, que acompanha o indivíduo ao longo da sua trajetória, né, e do qual ele não tem como escapar ou fugir, ainda que ele queira, né,
marca a sua trajetória, né? Então, um colega, o doutor Edinaldo, juiz em Sergipe, ele diz que todo homem, toda mulher negra no Brasil tem 2 certidões de nascimento. A sua certidão formal e aquela do momento em que se percebe negro ou negra, né, pelo olhar do outro, o olhar discriminador, né? Então, todos nós temos esse momento na nossa existência em que a gente reconhece, né, aquele momento de dor, aquele momento em que o outro tenta te humilhar, enfim, né? Então, é um esforço muito grande para que todo esse sentimento, toda essa dor, toda a dificuldade que traz esse embate para a construção da sua subjetividade, é um esforço muito grande para que isso não se torne uma bola de ferro e te leve para o fundo do mar, né? Então, é preciso que essa indignação, essa dor, ela se transmude, se transforme em algo construtivo. Então, é nessa perspectiva que eu menciono a questão da indignação produtiva. Doutora, para finalizar, o judiciário brasileiro trata essa questão racial de forma adequada ou de forma possível? Na minha percepção, nem adequada e muito longe do possível, né? Porém, eu enxergo um esforço verdadeiro de vários segmentos dentro do judiciário de buscar esse enfrentamento. E essa iniciativa de incluir no módulo nacional essas reflexões sobre as relações raciais, sobre as questões de gênero, eu acho que demonstram, né, esse esforço em levar ao magistrado que vai decidir os conflitos numa sociedade que é marcada, sim, por relações racializadas, né? Que leve ao magistrado subsídios para que ele possa interferir nesses conflitos ciente dessa realidade e sensível a essa realidade. Então, eu acho que há um esforço sincero, né, de um setor que é fundamental, que é a escola de formação, né, em buscar superar, né, as nossas deficiências, esse nosso déficit em dar respostas mais rápidas e adequadas para esses conflitos. E, obviamente, nós também não podemos ignorar, né, que há também decisões importantes que vêm impactando, seja no plano difuso, né, por meio de decisões de magistrados, no plano concentrado, por meio de magistrados que vão, enfim, proferindo decisões, dirimindo conflitos concretos, como por parte do Supremo Tribunal Federal, que vem enviando uma mensagem muito clara de absoluta rejeição a qualquer forma de discriminação e reafirmando, né, a legitimidade, a constitucionalidade de políticas que promovam a igualdade. Então, eu acho que é algo que a gente também não pode simplesmente ignorar, é preciso ser valorizado pela sociedade, é preciso ser visto pela sociedade, né? E eu acho que é o caminho que a gente, muito lentamente, na minha percepção, tem caminhado. Nós precisamos acelerar esse passo, né? Mas é o ritmo que, na minha percepção, é o ritmo em que nós temos caminhado. Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Foi o Justiça Legal. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.